comecei, velho? Isso é uma brisa da hora. Eu sempre curti desenhar, tá ligado? Sempre curti cor, sabe? Sempre fui uma pessoa que... aquela criança que curte desenhar. Eu fazia maquetinha quando era menor, eu gostava de desenhar, tinha uns cadernos assim de rascunho e eu sempre curti. E isso foi evoluindo, sabe? Eu, sei lá, comprei um iPad, comecei a desenhar digital. Aí quando eu fui crescendo mais, tipo, vi aula de história, assim, comecei a me interessar em estudar a história da arte. E aí, assim, né, uma coisa leva a outra, assim, a vontade, com a fome, com a vontade de comer, e aí eu comecei a criar gosto. Mas eu fui fazer as coisas mais, assim, sérias, tipo, começar a desenvolver um trabalho, estudar, né, tipo, o que eu queria representar ali em 2018. Logo que eu tinha acabado de sair da escola, eu comecei já a procurar tela, a me interessar por material diferente e tal. E aí 2019, assim, que era um período que eu tinha mais tempo, aí eu entrei de cabeça. Fazia muita coisa, comecei com action painting, fiz com acrílica, com guache, com spray e fui tentando, fazia em papel cartão e tal. Que assim, minha brisa nunca foi de comprar coisa pra fazer. Eu sempre curti muito mais pegar um negócio que tava parado em casa e renovar. Tanto que quando eu comecei a produzir as coisas que eu... tipo, meu estilo agora, eu falei, eu não quero gastar dinheiro comprando tela, sabe? Não queria gastar dinheiro comprando madeira e tal. Aí eu ia, pegava em caçamba, tipo, sei lá, galera reforma assim, deixava madeira, pegava madeira, lixava bonitinho e fazia um negócio da hora, sabe? E aí eu peguei isso como um conceito, assim. Em vez de só, sei lá, desenhar alguma coisa porque é bonito, tem um conceito por trás, tipo, desse recycle, sabe? De uma coisa que ia pro lixo, pode virar arte, não necessariamente vender pra ganhar dinheiro, mas, tá ligado? Tipo, quanto menos lixo no mundo, eu tenho um pouco dessa brisa. E aí eu comecei a fazer nisso, tanto que eu nem faço muita coisa em tela, eu faço mais em madeira, MDF, que sobrou de móvel, tipo, coisa que eu acho na rua, assim, eu curto, tá ligado? Eu curto, tipo, ver em vez de ser só uma coisa bonitinha, assim, ver, tipo, mano, dá pra ver o material ali, pô, ali era uma escrivaninha, ali era uma madeira de demolição, e fazer, porque eu acho muito da hora, mano. Pra achar um estilo artístico é meio difícil, assim, não é tão fácil. Tem gente que tem muito mais facilidade, mas a minha grande dúvida era se eu tinha que... Puta, eu vou pintar tela, eu vou fazer mural, eu vou fazer em artesanato. Aí eu falei, não, posso fazer o que eu quiser, né? Tipo, a gente não precisa ficar rotulando o que a gente vai fazer, não, só pinta em tela, só pinta não sei o quê. E eu sempre curti street art, mano. Eu sempre curti, tipo, galera que fazia na rua, sabe? Tipo, mano, saía do colégio, dava umas pichadas, pichava uns postes, assim, sabe? Eu achava da hora, tipo, ia no centro cultural, pichava a porta do banheiro, assim, sabe? Eu sempre achei da hora. E aí eu comecei a ver uns caras que também que fizeram já, né? O que eu fazia, tipo, Basquiat, Keith Haring, isso aí dos anos 90, vai. Keith Haring, mano, pra mim é o cara que eu mais admiro, tá ligado? É um cara de uma história que eu acho mais da hora, tanto pela luta dele, que ele é um cara gay, teve toda uma luta contra a AIDS lá na época dele, que era barra, assim. Tanto pelo que ele fazia, tipo, ele pegava o metrô de Nova York, assim, e pichava o metrô inteiro, sabe? Ele nunca curtiu, tipo, vender quadro, assim. Ele sempre fazia as coisas meio na cidade, assim. E eu curto, tipo, o estilo orgânico dele, que ele faz umas pessoinhas e tal. E eu peguei aquilo meio de inspiração, óbvio que eu não copio, né? Mas eu gosto muito de formas orgânicas, tá ligado? Aquilo me chamou muita atenção. E eu gosto muito do Basquiat também, que ele faz umas coisas meio rabiscadas, sabe? Tipo, eu acho da hora esse conceito que, mano, não... Tipo, a arte não precisa ser um bagulho bonitinho, sabe? Que nem a gente vê na escola, assim, renascentismo e tal. E aí eu olhei e falei, pô, da hora, mano. Até o próprio Bensky, famosão aí e tal, que eu curto isso assim, sabe? O cara que deixa negócio lá, sabe? Não necessariamente uma pessoa que vende um quadro. Óbvio que às vezes tem que vender, porque, mano, ninguém... Tipo, a galera precisa comer também, sabe? Mas essa galera que deixa mais assim. O Keith Haring, o cara me chamou muita atenção, mano. Eu comecei assim, eu pegava uma posca, dava uma coisa ali... Isso aqui não é certo. Mas, tipo, tá ligado? É moleque, né, mano? Aí eu gostava de fazer. Só que aí, quando eu comecei a pegar as coisas recicláveis, assim, aí eu comecei a fazer no meu e eu me sentia mais livre, mano. Aí eu comecei a experimentar pra caramba. Tipo, primeiro eu comecei a pichar com tinta. Aí, mano, me encontrei no spray, tá ligado? Pra mim, spray é uma técnica muito boa, velho. Dá muita liberdade, seca rápido,
sabe? Me chama atenção essa rapidez. Eu não sou uma pessoa que consigo esperar muito. Esperar secar, não sei o quê, nananã. Tipo, por exemplo, eu nunca pintei a óleo porque eu não ia aguentar esperar um mês pra secar a pintura, sabe? Eu gosto de, sabe, fazer um negócio ali, sabe? Ser um trabalho dinâmico. No máximo esperar 10 minutos, sabe? Tomar uma água e continuar assim. Tanto que muitas vezes quando eu produzo sei lá, quando eu vou produzir uma série, eu estendo assim, sei lá, 7 quadros, mano, eu pinto tudo de uma vez, assim, sabe? Tudo em série, parece um Fordismo, assim, até de como eu faço. Que eu curto essa rapidez. E o spray, pra mim, é a melhor coisa, mano. Melhor coisa, assim, eu me encontrei. Eu já pintei em tela, já. Tem algumas telas que às vezes eu faço, tipo, outras coisas, mas o que eu curto mesmo é, mano, spray, posca, grafite, sabe? É, espirrado, mano, eu curto isso. Eu já tava, tipo, pintando isso, em 2019. Eu já pintava, já, outras coisas, assim, tipo, experimentava bastante. Aí teve um dia que eu fui numa feira de artesanato com a minha mãe. E, tipo, eu sempre via, assim, caneta posca. Eu falava, da hora. E os meus primos tinham e eu vi que tava em promoção. Aí eu fui lá e comprei, tipo, umas 5, um kitzinho. E aí eu lembro que eu tinha um vidro em casa e eu falei, nossa, que da hora, essa caneta, ela escreve no vidro. E aí eu lembro que eu tinha visto um quadro do Mondrian no dia. E aí o Mondrian é aquelas formas mais quadradas e tal. E eu comecei a fazer tipo isso, só que como fosse, mano, um mosaico quadradinho. Mas só que desenhado. Tipo um tangram, vai. Meio nessa linha. E aí só que eu fazia isso no vídeo, só que eu fazia, depois passava um álcool e apagava, Só que assim, eu nunca tive o meu traço muito reto. Tipo, quando eu desenho coisa pra faculdade, eu tipo, tenho que ir lá na reguinha, aí fica meio torto. Aí eu falei, pô, eu não preciso fazer bagulho reto, né, mano? Aí eu comecei a fazer bolinha, aí eu comecei a fazer, tipo, umas formas meio nada a ver. Aí eu me inspirei, tipo, no Keith Haring, que também fazia umas coisas meio assim, naquele estilo de doodle que a galera faz. Tipo, o Mr. Doodle também, que é um cara que eu gosto muito, que, sabe, ele só vai desenhando e o desenho dele se adequa ao tamanho e à superfície onde ele tá, sabe? E eu acho isso muito da hora, mano, porque isso aí não me prende. E aí eu me adapto à obra. Eu falo, então é um desafio, sabe? Tipo, o mais da hora que eu gostava de pegar eram uns pedaços de madeira meio irregular. E aí eu, tipo, desenhava, sabe, seguindo o que o desenho da madeira, sabe, dependendo do que era. E aí depois eu, mano, me interessei pela posca, aí eu comecei a fazer essas coisas. E aí eu fazia muito em vidro. Meu avô é vidraceiro, então eu pegava resto de vidro na casa dele. Então, um monte de vidro ali. E aí eu comecei a fazer isso, mano. Só que uma hora eu me enjoei do vidro. Eu enjoo muito fácil das coisas. E aí eu me enjoei do vidro e eu falei, pô, o que eu vou fazer? Aí um dia eu tava andando, tava indo no mercado e eu achei um pedaço de mármore na rua. Comecei a desenhar em mármore. Aí eu achei uma marmoraria perto de casa e eu comecei a ir lá e falava pros caras, vocês vão jogar no lixo. E comecei só a fazer em mármore, tudo meu estilo. E aí assim, junto com essa experimentação de superfície, material e tal, aí eu, mano, me encontrei na madeira. Madeira é além de ser um material mais leve do que o mármore e mais seguro do que o vidro, né? Com ponta e tal, mais risco de quebrar e mais resistente. É um material mais barato, né? E eu consigo comprar uma madeira, assim, de melhor qualidade, um MDF, sabe? E consigo fazer umas coisas, assim, mais bonitinhas. Óbvio, ainda gosto mais de pegar um negócio na rua, assim, tipo, tô passando e falo, poxa, é que, mano, hoje eu não faço mais isso. Mas, assim, antes eu, tipo, voltando do cursinho, assim, eu passava na caçamba e falava, essa madeira dá, hein? Eu ficava pensando, pô, dá pra fazer um negócio assim. E aí eu comecei a fazer mais na madeira. E depois que eu fiz na madeira, eu comecei a experimentar todos os diferentes materiais e me encontrei no spray. E no meio disso, assim, eu sempre tive uma crise de identidade, mano. Porque eu sempre curti fazer muitas coisas, né? E aí só ficar, tipo, só na posca, só no negócio, eu ficava meio bolado. Mas eu gostava de fazer aquilo, e era um estilo mais prático pra mim, sabe? Tipo, a posca adere bem na madeira, a madeira é barata, então é isso. E aí eu comecei a experimentar coisas dentro do meu estilo. Primeiro eu comecei a fazer a mão livre. Aí depois eu comecei a fazer coisa que eu, tipo, riscava um desenho certo e fazia, tipo, sei lá, tem um dia que eu fiz um mapa do Brasil, assim, sabe? E aí eu preenchi o mapa do Brasil. Teve uma série que eu fiz de só coisas geométricas, tudo experimentando pra ver o que eu curtia. Mas hoje em dia o que eu mais curto é fazer um fundo que vem na minha cabeça, tipo... Óbvio que, assim, por exemplo, quando eu tenho uma encomenda, por exemplo, e a pessoa às vezes pede uma certa paleta de cores. Aí eu, sabe, eu faço um pré-desenho, faço um desenho digital pra pessoa e tal, porque aí já é outros 500. Mas quando eu tô, assim, no pique de fazer alguma coisa, eu tenho uma ideia um pouco na minha cabeça, assim, mas eu gosto de fazer quando eu tô lá, tá ligado? Eu pego a tela, a madeira, a superfície, olho assim e falo, não, vou, sei lá, tô com vontade de pintar de azul agora. Aí eu faço lá um fundo meio azul, aí tem vezes que eu faço um degradê, tem vezes que eu faço uma coisa meio fosca, uma coisa em estilo sólido, e eu vou sentindo, assim, tanto que eu nem tipo, planejo
muito o quadro, sabe? Eu acho isso da hora. É muito engraçado, mano, porque quando eu consigo ver um quadro meu e saber o que eu tava sentindo na hora. Muito pelas cores, pelo que eu desenho, sabe? Às vezes quando eu faço desenho mais solto, eu vejo que eu tava mais de boa. Mas às vezes quando eu faço umas formas um pouco mais triangulares, mais quadradas, né? Uma forma um pouco mais definida, eu vejo assim, esse pacote tava mais tenso, tava triste, às vezes pela cor, às vezes parece brisa, mano, mas por exemplo, quando eu tô mais feliz eu gosto de usar mais cor quente, um rosa, até um roxo assim, mas quando eu tô um pouco mais bolado assim, eu curto um azul, algumas cores mais frias, né? Um verde, um cinza, assim, um pouco mais triste, assim, e tal. E aí é engraçado. Mas aí quando alguém me pede alguma coisa, eu faço certinho e tal. E aí, sei lá, curto fazer uma coisa meio de cobra. Na verdade, eu gosto de fazer uma coisa meio fluida, assim, como, tipo, estivesse dançando na tela, sabe? Forma bastante curva, bastante solta, assim. Isso que acho que eu me encontrei mais, assim, do que fazer um geométrico ou um desenho específico de, sei lá, uma silhueta de um país, sei lá, um desenho abstrato, mas que você tá vendo, é uma pessoa, tipo, eu não gosto disso. Eu gosto que as minhas formas, elas representem coisas. Tipo nuvem, tá ligado? Tipo, que você olha pra nuvem e você começa a enxergar coisa. Eu muitas vezes, assim, eu faço uma obra e aí na hora eu nem vi nada, mas às vezes eu deixo assim no canto e eu começo a ver e falo, nossa, isso aqui tá parecendo um peixe, tá ligado? Isso aqui parece o desenho de um rosto. E é muito inconsciente, sabe? E às vezes eu dou uma arriscada assim só pra ver onde eu vou, mas gosto de, mano, deixar a minha mão falar, sabe? E aí depois eu vejo que o nome que eu dou pro quadro, às vezes eu nem dou, assim, eu tinha uma pira de dar nome pro quadro, assim, aí eu só comecei a colocar, tipo, quadro 1, assim, tipo, série tal, quadro 1, pra também não ficar, sabe? Também às vezes não tem muito o que pensar, assim, eu tinha muito negócio que, arte, tem que comunicar o bagulho, tem que falar, tem que passar uma mensagem. Às vezes não, mano, a mensagem tá aqui. A mensagem foi o meu sentimento na hora, sabe? E às vezes não precisa ter um rótulo ali, ou um nome específico, sabe? Pode ser uma coisa mais tranquilona, assim, mano. Mano, mas assim, tem gente que faz uma coisa mais reta, assim, sabe? Faz, tipo, fazer uma paisagem, sabe? Aí vai lá, copia a paisagem e tal. Eu acho da hora também isso, porque é bom pra você treinar, sabe? Um artista não pode também ficar só fazendo uma coisa só, porque não abre o horizonte dele. E muitas coisas que, sei lá, eu aprendi em aula de desenho, ou, sei lá, vendo algum vídeo, eu incorporei, sabe? Tanto que as minhas séries, assim, eu gosto muito de mexer no fundo. Porque sei lá, a forma que eu faço orgânica, ela não muda tanto, assim, sabe? Por mais que eu deixe ela falar, mas eu curto muito mais fazer um fundo, assim, tipo... a última série que eu fiz foi totalmente inspirada em street art, em coisas corrida e tal. Eu tava na brisa de fazer, eu fiz. Teve uma outra série que eu vou lançar que eu tava assim, de fazer coisa metalizada. Então eu comprei uma caneta metalizada, fiz um negócio que, tipo, imitasse isso. Teve uma outra que eu fiz só no degradê. Gosto de experimentar isso, mas, tipo, porque eu vi alguém fazendo, ou porque eu vi e falei, pô, tipo, sei lá, quando eu aprendi a pintar com lápis de cor, era muito degradê, eu falei, pô, se eu fizesse. Mas, sei lá, quando eu tava no colégio, assim, não tinha um incentivo também muito grande pra fazer isso e tal. Também o colégio onde eu estudei também não era o foco também isso e tal. Mas, tipo, os meus pais sempre me apoiaram, assim. Minha mãe sempre, tipo, achou da hora que eu fizesse, sabe? Ela sempre mexeu com artesanato também, então isso me influenciou. E ela sempre achou legal eu fazer essas coisas que eu, sabe, me soltasse, um hobby, assim, porque ela faz, então ela entende. Então, em coisa um pouco abstrata, assim, e tal. Eu olhei aquilo e falei, pô, dá pra fazer um fundo meio assim, sabe? Meio fluido, assim, e tal. Aí eu, tipo, anoto, tá ligado? Eu gosto de pegar essas referências mais nada a ver e trazer. E, sei lá, quando eu tava no colégio, assim, não tinha um incentivo também muito grande pra fazer isso e tal. Também o colégio onde eu estudei também não era o foco também isso e tal. Mas, tipo, os meus pais sempre me apoiaram, assim. Minha mãe sempre, tipo, achou da hora que eu fizesse, sabe? Ela sempre mexeu com artesanato também, então isso me influenciou. E ela sempre achou legal eu fazer essas coisas que eu, sabe, me soltasse, um hobby, assim, porque ela faz, então ela entende. Então eu nunca, tipo, me senti preso quanto a isso. Mas eu só fui conseguir fazer mais coisa quando eu tive mais tempo, né? Quando eu estudava, não tinha tempo pra muita coisa, ainda mais aquela coisa de vestibular, não tal, correria, prova. Mas quando eu tive um pouco mais de tempo, sei lá, tarde livre, que é uma coisa que eu não tinha, eu comecei a desenvolver muito mais. Comecei a ter tempo pra estudar, comecei a ter tempo pra assistir documentário, assistir vídeo, ler livro, sabe? Me tornar mais interessado mesmo. Então, sim, é questão de tempo, sabe? E agora na faculdade, assim, tem muito mais... Eu tenho
assim, não vou dizer que, né, tem muito tempo, mas pelo menos como é uma coisa que você gosta de fazer, pelo menos você consegue dedicar o seu tempo e, né, tanto no seu hobby, tanto na coisa que você curte pro trabalho, assim, e tal. Mas foi muito mais uma questão de tempo do que alguém me incentivar realmente, sabe? Eu sempre tive a vontade dentro de mim e só precisava de, tipo, dar oportunidade pra desenvolver isso. Mano, então, eu acompanho bastante a cena do grafite brasileiro, mas eu confesso que eu não me vejo fazendo grafite, tá ligado? Eu acho que o estilo que eu pinto, assim, ele é uma coisa mais mural e tal, mas eu não me imagino fazendo na rua. Eu curto muito o trabalho dos Gêmeos, do próprio Gatuno, do Índio e tal, mas o que eu gosto mais de referência da arte contemporânea brasileira, tá ligado? Tem um artista que chama Tunga, que ele tem um pavilhão no Yotin, muito brabo, Adriana Varejão, que são pessoas que eu gosto de... sabe? Por isso que eu acho que, tipo, meu trabalho não é muito de rua, sabe? Por mais que eu tenha muita referência, eu gosto de fazer fundo. Eu gosto de explorar o fundo, eu gosto de mexer com as cores, com as formas, com os formatos, né? E na rua não tem muito isso, sabe? É uma coisa mais rápida, eu gosto de elaborar um pouco mais. Mas eu curto muito mais a referência da arte contemporânea do que o grafite. Por mais que eu admire muito, tem o Cabeça de Xícara também, que é um cara que eu acho muito legal o trabalho dele. O próprio Zezão, que é um ativista das águas. O Mundano também, que é um cara que eu acompanho bastante o trabalho. É uma galera que é do grafite, uma galera que faz mural, mas eu só admiro porque eu acho bonito. Mas tem um cara no Brasil que eu admiro muito o trabalho dele, o nome dele é Mena. Acho que o Insta dele é Mena011. Que eu acho que o nosso estilo é meio parecido. Ele é totalmente diferente, ele mexe muito com cor, o trabalho dele tem toda uma relação com espiritualidade, mas eu acho que a gente se assemelha nas formas fluidas que a gente faz. Óbvio que, assim, quando eu fui conhecer ele depois, que eu já fazia e tal, o trabalho dele me incentivou e me inspirou de alguma forma, sabe? Do Brasil é mais isso, do exterior que, como eu curto muito, sei lá, a cena do grafite nova York nos anos 90, 80, foi o que mais me pegou, assim, né? Que foi o próprio Keef, o Basquiat... Até o Andy Warhol, mano. Eu gosto bastante do trabalho dele, assim. Acho que pega umas referências dessa galera pop art, assim, e tal. Tipo, eu curto muito mexer com stencil. Por exemplo, a pop art me incentiva muito a fazer uns stencils, assim, sabe? O Basquiat com essa arte meio desconstruída e tal. No Brasil, eu não achei ainda, também não procurei essa galera que faz mais ou menos esse estilo ainda hoje. Mas... só de curioso, assim, tipo... Eu gosto muito de acompanhar arte brasileira, curto em, sei lá, Bienal, SP Art, ou exposição que tem pra, sabe, ver o que a galera daqui tá produzindo. Tipo, eu sou daqui, sabe? Se eu quiser fazer um mínimo de sucesso, quiser, tipo, crescer, eu tenho que acompanhar o que tá acontecendo aqui. E eu curto isso, mas, assim, que eu sou assim, saio pra procurar, não sei o que, não muito, mano. Quando eu fui escolher curso da faculdade, eu pensei em fazer artes plásticas, porque é um bagulho que, antes de eu entrar, eu gostava muito de fazer. Só que eu curto muito o curso que eu faço arquitetura e eu curto muito fazer arquitetura, sabe? E eu acho que é uma área que eu trabalho e me dou bem. Porque a arte, assim, eu tenho um bagulho muito por hobby, né, mano? E a partir do momento que seu hobby vira a sua fonte de renda, não é mais hobby, é trabalho. Eu acho que isso aí tiraria um pouco da pilha que eu tenho com a arte, né? De ser uma coisa, não vou dizer sem compromisso, né? Porque eu tenho um compromisso com o meu trabalho de estudar, de me desenvolver, mas não vira uma obrigação. A partir do momento que vira uma obrigação, você ter que fazer algo que você gosta pra relaxar, eu vou usar a arte de escape. Assim como muita gente, eu acho que começa e tal. Mas, se surgisse a oportunidade de meu trabalho começar a ser reconhecido, de eu ser chamado pra expor e tal, eu não negaria, sabe? Mas o meu princípio, assim, eu vejo como uma coisa mais de segundo plano, de hobby, um desenvolvimento mais pessoal do que comercial, assim. Então, mano, eu tinha uma brisa com isso. Eu achava que tinha que passar uma mensagem, não sei o que e tal. E no começo eu só passava, sei lá, o que eu sentia mais, assim, sabe? Eu gostava de passar... Eu sempre tive uma pira muito legal, assim, muito intensa com cor. Eu sempre gostei de mexer com o jogo de cor. E como as cores, elas alteravam no que você sentia na obra. Tanto que teve uma série que eu fiz 4 quadros iguais, só com cores diferentes. E a sensação que eu tinha com elas era totalmente diferente de cada uma. E era a mesma forma, era o mesmo tamanho. Então, no começo, assim, até hoje eu tenho muita pira dessa sensação com cor. Eu gosto disso. Junto com essa coisa da reciclagem, da galera parar pra olhar o quadro e falar, pô, da hora a cor, tal, da hora a forma, mas num olhar mais atento falar, pô, isso aí não... Isso é uma madeira, mas isso aí... Nossa, mas ela tá desgastada ali no canto. Pô, se isso era uma madeira jogada fora... E começar, sabe, a teorizar sobre a história por trás do material, do que em si conta a própria arte, né? Porque, assim, sendo sincero, aquela arte vai contar muito mais do momento meu no momento que eu fiz, do que uma história por trás de um certo desenvolvimento. Então eu tenho essa pira do, puta, o que aquela madeira foi? Ela foi uma escrivaninha? Pô, quem sentou nessa escrivaninha? Sabe? Quantos textos foram escritos? Quantas
pessoas estudaram ali. Eu tenho essa brisa, assim, quando eu pegava madeira de demolição, assim, pô, esse prédio que foi construído com essa coisa, com essa casa, qual é a vida dessa família? Então é mais essa coisa subjetiva do que o material construiu e o que ele vai representar para as pessoas que vão usar. Então eu tinha bastante essa pilha. Mas hoje em dia, depois que eu parei para estudar mais arte, eu fiquei um tempo bastante, assim, razoável sem produzir nada. Porque eu tinha muito mais a pilha de ler livro, de pesquisar as coisas e tal. E hoje em dia eu vejo que o meu trabalho tá indo pra outro lado, né? Acho que a gente não precisa falar assim, eu só faço isso e tal. Acho que todo artista tem acho que uns 30 pseudônimos dentro, sabe? De que produz várias cores, assim, sabe? Eu gosto, assim, por exemplo, eu gosto muito de desenhar porta, sabe? Hoje em dia eu vejo que eu gosto muito mais de desenhar em observação do que eu fazia, sei lá, 2 anos atrás. E eu comecei mesmo a carreira a me incentivar nisso, né? A me dedicar há 2 anos atrás, 3 anos. E você vê que já muda isso. Mas hoje eu vejo que o meu trabalho tá indo pra outro campo. Comecei a investir mais em tela, por exemplo, e tal. E eu vejo que hoje eu passo rascunho de um trabalho um pouco mais politizado, sabe? Porque também eu comecei a falar com pessoas, a trocar ideia com pessoas que também fazem esse tipo de trabalho e eu acabei me identificando, sabe? E não necessariamente um trabalho politizado de xingando o presidente ou xingando a política em si, mas um trabalho politizado pra questão social ou pra próprias questões internas mesmo, sabe? Às vezes um problema que você passa e as pessoas podem se identificar na sua arte e falar assim, poxa, acho que eu senti a mesma coisa que ele sentiu com esse quadro e se identificar e às vezes dá uma paz de, sabe, não tô sozinho nessa. Eu vejo que o meu trabalho hoje em dia ele tá bem mais pra esse lado. Não é um trabalho que eu tô postando assim, não é um trabalho que eu posto muito nas redes sociais, é um trabalho mais meu que não sei ainda. Também tem essa, sabe, de a pessoa que produz não postar tudo, né? Tem muita coisa, eu produzo muita coisa todo dia, todo mês, toda hora e que às vezes não posto porque eu tô em trabalho de estudo ou uma coisa que eu não tô preparado pra ver, porque assim, quando você mostra o trabalho, você tem que apresentar de alguma forma, né? E só postar no Instagram fica meio vago. Eu vejo, por exemplo, tem gente que só posta e tá tudo bem, tá tudo ótimo e essa é a vibe da pessoa. Mas eu gosto de ter uma apresentação, sabe? Eu gosto de ter uma coisa por trás. Por exemplo, eu tinha muita coisa de, meu trabalho não tá comunicando muita coisa. Então eu comecei a falar pelos fundos qual que era a intenção ou qual que era a diretriz daquela série. Por exemplo, a última série que eu lancei no estilo escorrido, meio grafite, era uma arte toda que eu fiz pensando no street art, que aqui é o quadro que tá ali, o azul atrás, que foi nessa linha que a gente fez, que eu acabei pensando e tal, assim, bom, pelo menos, assim, não tá comunicando muita coisa, mas tá ali uma linha do que eu tô pensando, de que eu quero representar, do que eu quero estudar, do que eu quero experimentar, né? Mas, de comunicar mesmo, eu acho que tá surgindo mais agora, que eu tô mais maduro, estudei mais e tá crescendo uma vontade de querer comunicar algo mais sério, assim, com as coisas, com as paradas que eu produzo, porque eu acho legal, assim, sabe, alguém comprar uma arte minha e ter alguma mensagem, sabe? Não ser só uma coisa simplesmente bonita, meio pintura de consultório, sabe? Nada contra quem faz, sabe? Precisa dessas pinturas, inclusive, pra só a galera que quer enfeitar. Mas não é uma coisa que eu acho muito da hora, ou que eu me vejo fazendo muito, sabe? Uma pintura um pouco mais sóbria, sabe? Um pouco sem graça, entre aspas e tal. Mano, eu acho que hoje em dia é fundamental, assim, aproveitar esse tipo de plataforma, assim. Antigamente não existia, era no boca a boca e era uma coisa de, se você queria consumir arte, você tem que ir no museu, ou você tem que ter um pouco mais de grana, porque é só na casa da galera que tem grana que pode comprar, porque arte não é um negócio barato, não é um negócio barato de fazer, porque os materiais são caros, se você quer uma qualidade, o tempo que a pessoa leva pra estudar, então assim, é como um trabalho qualquer e não vai ser barato. Mas não chega a ser tão acessível. E eu acho que com o Instagram, assim, eu sempre tive uma brisa do meu trabalho ser acessível. Tanto que eu sempre peguei material reciclável pra tentar diminuir o custo disso. Pra, sei lá, uma pessoa que não tem muita grana, ou sei lá, uma pessoa da nossa idade, assim, de 20, 17 anos, se interessar por isso e falar, poxa, eu quero... Tanto que os meus clientes que eu vendi, nenhum era adulto. Era tudo uma galera da minha idade, assim, 18, 19, 20. Acho que a pessoa mais velha que eu vendi tinha 23. E eu acho legal isso, sabe? Da galera mais nova se interessando por uma coisa que é taxada como uma coisa elitista e tal. E o TikTok, o Instagram, o Facebook, mais o TikTok e o Instagram, né, que é uma coisa mais fácil, mais rápida, que tem várias mídias dentro da própria plataforma, isso contribui muito, sabe, pra galera se interessar, pra galera se inspirar. Eu falo, pô, eu pego direto referência no Instagram, direto referência no TikTok pra tentar experimentar, algumas coisas dão certo, outras coisas não, mas só o fato da galera ter o meio pra se conectar com aquilo, o meio pra consumir aquilo, já vai falar, pode ser que ele não compre agora, mas pode ser que ele comece a produzir, pode ser que ele comece a achar uma coisa e aí surge um novo artista. Eu acho que isso ajuda tanto a pessoa que consome, tanto a pessoa que vende, tanto a pessoa que tá procurando novos talentos,
Porque hoje as galerias estão achando pessoas pelo Instagram. Acho que a pandemia também ajudou a galera a diversificar mais aonde pega, mas eu acho de extrema importância. Eu, muito benéfico, a maioria das coisas que eu vendi, as pessoas vieram pelo TikTok, assim, e me procuraram pelo Instagram. E além que o Instagram é tipo um mercado, né? Não tem taxa de nada, é DM, fecha o contrato ali, fecha a obra, faz o Pix, muito mais fácil do que, sei lá, era antigamente que você tinha que ligar, tinha que, sabe, ter um intermédio, muito mais fácil. Eu acho top, assim, hoje em dia. E eu sou um grande privilegiado de conseguir espalhar o que eu faço e espalhar as coisas que eu penso pelo Instagram. E é uma coisa que grátis, né? Hoje em dia, assim, não vai ser hipócrita de falar, não ligo pra rede social, pô, não liga assim, todo mundo liga um pouquinho, né? E você vê que se o negócio é bom, assim, tipo, por que esse vídeo aqui teve 10 mil ou teve 1 milhão? Pô, teve de 1 milhão, pô, tá todo mundo vendo, sabe? Então isso tem muito isso. E, sei lá, antigamente não tinha muito como ver se tu tava fazendo sucesso ou não. Ainda mais em uns mundos um pouco mais obscuros, assim. Obscuros que eu digo que não são muito divulgados, né? Tipo, quantas pessoas, assim, leigas do mundo normal, assim, pegaram uma revista que fala sobre, sei lá, só arte, ou só teatro, ou só música pra ler. Puta, muito difícil, mano. Então são mundos um pouco muito mais mais nichados, mais uma panela mesmo, assim, sabe? E a rede social fez todo mundo entrar nesse mundo e ver e tal. Uma coisa que eu acho muito mais da hora que a gente tava conversando é mostrar o processo, né? Antes era só o quadro pronto e aí ali você compra, e hoje em dia a galera tem a chance de ver como que são feitos, como que a pessoa pensa. E eu acho que isso, além de causar curiosidade, né? Porque a gente gosta de ver o behind the scenes, sabe? É muito mais legal do que só ver a coisa pronta. Também incentivar, falar assim, ele faz assim, ele usa esse pincel, ele usa essa tinta, ele usa isso aqui. Então, eu posso fazer também. Pode ser que não fique igual, pode ser que não fique tão bom quanto, ou pode ser que fique melhor, mas eu posso dar minha cara com que ele pode fazer isso e você vê, não é tão difícil, não é tão impossível, não é tão longe quanto a gente acha que é. Óbvio que ali é outra coisa, tem outros conceitos, tem estudo de cada, mas acho que para um começo é melhor começar com isso do que não começar, sabe? Do que achar que é uma coisa quase que improvável. Mano, eu tenho o que me move a fazer, assim, o que eu mais curto é poder me expressar de uma forma visual, sabe? Eu já fiz teatro, toco instrumentos e tal, e eu amo todos esses tipos de arte, mas eu acho que a forma de artes plásticas, assim, é a maneira que eu acho que eu consigo melhor me expressar, sabe? Eu acho que eu tenho mais recursos. Por mais que eu só trabalhe um sentido, que é o olhar, que eu acho que é um dos mais, se não é o mais importante, junto com a audição, acho que é um dos mais, é o que eu vejo que me dá pra causar muito mais do que, sei lá, com o som ou com o tato. Sei, é uma brisa, assim. Eu nem consigo muito explicar isso, porque quando eu tô fazendo alguma coisa assim, eu entro num mundo, assim, sabe? Eu entro numa brisa, assim, que às vezes eu olho e falo, nossa, eu fiz isso, sabe? Tipo, eu entro num mundo, assim, que depois quando eu saio, eu vejo de fora e quando eu vi, já foi, sabe? É uma coisa expressada, assim. Eu gostava muito de action painting, porque, tipo, você pega o negócio de tinta e arregaça na tela, assim, sabe? Além de ser uma coisa física de liberar o estresse, de liberar sentimentos, é uma coisa visual ali também. Então é uma pira que eu tenho, assim, que me move, além de tentar agora, né, que eu comecei a estudar mais, comunicar uma ideia, um pensamento com isso, também essa tirada de peso do ombro que eu consigo fazer pintando um quadro, que eu não conseguia fazer tocando um violão, tocando uma guitarra, ou atuando, ou cantando, ou sei lá, dando um soco na parede, sabe? Tipo, essas coisas que as pessoas às vezes fazem pra desestressar. Eu com um pincelzinho ali, um spray, fico de boa, consigo abaixar meu ritmo ali e ficou outra pessoa. Olha, eu acho que as artes plásticas em si se destaca pelo fato dela usar um recurso que não é exclusivo dela, que é a visão, mas eu acho que é uma área que comunica muito bem com isso. Mas as artes plásticas em si se diferenciam, mano, por tudo que você pode sentir quando você vê um quadro, quando você vê uma videoarte, quando você vê uma performance, as diferentes sensações que você sente, tanto que um quadro pode te causar raiva, espanto, felicidade, tranquilidade tudo ao mesmo tempo. Um quadro com uma linha só e um fundo branco pode te deixar puto, mas para outras pessoas pode dar um alívio. Eu acho que o que mais torna a arte diferente, única, são as reações que alguém pode ter com aquilo. Eu acho da hora, assim, quando alguém vê meu quadro e tenta achar uma forma dentro. E às vezes nem tem. E tenta teorizar alguma coisa. Ou quando a pessoa olha e fica, ai, que bagulho estranho. E outros quando falam, nossa, pô, colocaria na minha sala. Pra mim, acho que isso é o mais legal. Quando a pessoa fala, não colocaria na minha sala, eu falo, acho que eu tô indo pelo caminho certo mesmo. Que se agradar todo mundo, acho que não é muito bom. Mas acho que
O que me torna único é o meu estilo, assim, né? Porque eu achei meu estilo, eu achei uma forma que me comunico, que é uma identidade minha, que eu não sei se alguém faz igual, sabe? Tipo, ainda não achei. Eu tinha uma pira muito grande de, não, será que eu tô copiando alguém sem saber que eu tô copiando e tal? Não achei. Mas acho que isso que torna cada artista diferente. É o estilo que ele traz e o meu estilo, e junto com o que eu prego ali nas minhas obras, né? Eu podia muito bem fazer uma coisa bonitinha, mas sei lá, eu acho da hora, por exemplo, o negócio da reciclagem, um puta negócio da hora, junto com as formas que eu faço, junto com os fundos que eu exploro. Eu acho que isso que me torna diferente, mano. Mas a arte, assim, ela me encanta por isso, assim. Não digo um sonho, mas eu queria, mano, muito um dia ter a oportunidade de se dispor no máximo. Acho que por relevância em todos os aspectos, aquele lugar me representa, assim. Acho que se um dia eu tivesse a oportunidade de expor, ter uma... Cara, nem que se fosse uma semana, tá ligado? Os meus quadros lá, acho que eu, tá ligado, estaria realizado, assim, né? A minha utopia. Óbvio que isso, tipo, demora, muito trabalho, dedicação e tal, mas eu não acho que é impossível. Eu pensei muito tempo assim, nossa, tô fazendo arquitetura e... ai, não vou conseguir fazer arte e tal, mas eu vi, mano, o tanto de artista que é arquiteto, tipo, o cara que projetou o Air Max é arquiteto, assim, meio isso, assim, então eu tirei meio essa pira de mim e falei, não, posso fazer as duas coisas, mas acho que de meta, assim, pessoal, assim, individual, era expor um dia no máximo, ou sei lá, no MoMA, mas acho que se isso acontecesse assim, eu acho que seria, nossa, estaria realizado. Agora, como um sonho coletivo, eu tenho a brisa de ter ou um projeto social, assim, que incentive a galera a fazer isso, ou uma galeria, assim, um lugar que pegue jovens artistas. Eu vejo como é difícil a galera que começa agora, ter alguém que enxergue essas pessoas, e eu vejo, assim, eu acompanho amigos meus que são feras, e não tem um reconhecimento, que é muito difícil, né, cara? É networking, é conversa, é você convencer a pessoa a comprar seu trabalho, é um pouco difícil mesmo. Mas assim, pra sociedade, assim, algum tipo de projeto que incentive as pessoas a fazer ou que dê essa oportunidade pra essa galera que começa. Todo mundo tem que começar de algum lugar, sabe? E acho que falta um pouco de oportunidade pra galera que quer se aventurar nisso. Pode ser que até não dê certo pro cara que entra nisso e depois ele vê que não é muito isso. Mas só de ter a oportunidade, eu acho isso muito, muito importante, assim, muito importante. Eu tenho a brisa de fazer um prédio no Minhocão. Eu tenho muita brisa de fazer uma arte minha ali, sabe? Fechar, sabe? Muralzão mesmo, andaime e tal, e fazer uma cobrona gigante ali, com um fundo muito louco, assim. Fazer tipo num prédio, da pessoa passar, olhar e falar, caraca, mano, que da hora. Eu tenho muito essa brisa. Fazer tipo um carro, tá ligado? Então, tem um cara, esse cara eu curto muito o trabalho dele. O nome dele é Sanches, Rafael Sanches. Ele tem um estilo de lettering, assim, tipo um caligrafite, é o nome que ele faz, assim. Não é caligrafite exatamente o que ele faz, mas é uma vertente disso. Mas eu me identifico muito com ele também porque ele é um cara que consegue replicar a forma dele que ele faz em qualquer coisa. E ele fez um carro da Porsche, mano. Tipo, ele desenhou um carro da Porsche, assim, as coisas dele ficou muito louco, sabe? Se eu fizesse um dia, tipo, se alguém uma marca me chamasse, assim, e tal, falasse assim, não, faz um carro aqui, nossa, eu ia falar, ia ser muito foda, isso aí é um dos checklists, assim, acho que um prédio e um carro. Mas um prédio, assim, tipo, até podia pagar depois. A visibilidade total, assim, do negócio. Sim. É o pra mim é o auge, tipo, é um outdoor urbano, mano, com o seu arroba ali. Mano, então, hoje em dia, velho, eu tô me interessando muito mais por moda. E aí eu tô numa pira de pegar roupa velha, assim, e fazer umas customizações. Eu já fiz, mano. Eu já fiz em 2 tênis meus, fiz uma calça e fiz uma blusa. A blusa, tipo, eu fiz de um stencil lá que eu tava fazendo um stage e tal. Mas eu tenho essa pira de misturar o meu estilo com moda, sabe, fazer customização e tal. Eu queria, mano, comprar uns Air Force, assim, sabe, que é mais fácil de customizar. Sim. Pra fazer e tal. Mas aí a minha brisa, tipo, aí é meio que sair meio fora da minha brisa, tá ligado? Minha brisa é uma coisa que ia ser jogada fora, eu que não tinha mais uso, e renovar, sabe? Comprar uma jaqueta jeans por 20 conto no brechó, assim, e dar uma reformada nela, botar uns sprays, escrever umas coisas, assim, e tal. Assim, não é nem questão de vender, mas já fica muito mais interessante pra você usar uma coisa que ia pro lixo que ninguém usava, sabe? Então, ou tênis, os tênis que eu fiz, um era um tênis que, eu andava de skate na época, aí o meu tênis arregaçou, aí eu falei, nossa, aí eu pintei o tênis lá de spray, assim, e tal. Quando eu andava de skate, mano, eu customizei 2 shapes meus, porque
porque era uma época que eu tava, assim, querendo testar em novas coisas, assim, além de novos materiais e novos formatos. Tipo, eu acho o shape um formato muito foda. É muito da hora, é um negócio que fica bonito na parede, sabe? É um negócio que, sei lá, é um design da hora. E aí, eu acho da hora, não sei porque eu andava de skate, curto skate, aí eu acho o negócio bonito, mas eu acho que fica muito louco. Eu queria customizar minha guitarra, mano, mas eu tenho um pouco de dó ainda, sabe? Sei. De, sei lá, estragar, não com o desenho, mas com a tinta, às vezes, né, tipo, passa um verniz aí pegando uma parte que não rola muito. Mas eu curto, assim, tipo, quanto mais doido, assim, o negócio, minha amiga já falou pra fazer parede. Mano, parede é muito gostoso de fazer, porque é, tipo, muito grande, e aí você tem, tipo, muita liberdade, sabe? Eu gosto de fazer quadro e tal, mas quando eu me pego fazer, tipo, coisas fixas, tipo, porta, eu acho muito da hora fazer porta. Tipo, acho que foi uma das experiências mais legais que eu já tive pra fazer a porta. E a parede, assim, era um cantinho assim, mano, muito da hora. Deixa eu ver outras coisas da hora que eu... garrafa, latinha de spray, shape, geladeira, mano. Eu tenho um frigobar no meu quarto, tem um frigobar, tá lá no meu Insta, mano, o processo. Mano, eu curto essas doideiras, assim, tipo... Eu tinha muito essa pira, eu não podia ver nada branco. Eu ficava assim, eu começava, mas eu falei, não. Calma.